de volta. Já falei isso na quarta-feira, mas nem todos estavam aqui na quarta, então vou repetir aqui. É muito bom estar em casa. É muito bom viajar, é muito bom estar em outros lugares e cumprir os planos de Deus. Como eu falei na quarta-feira, nós fizemos uma viagem com propósito, não foi só férias. Na verdade, eu nem usei, nós nem usamos esse termo, saímos de férias. A gente decidiu fazer essa viagem com propósito. E o propósito era Jesus no centro. E foi extraordinário o que Deus fez durante esses 20 e tantos dias que nós ficamos em vários lugares, passamos por vários lugares. Foi tremendo. Mas é muito bom estar aqui. É muito bom ver a cara de vocês. É muito bom poder comungar da presença de vocês. Eu vejo assim como que Deus se alegra também quando a gente se achega na presença dele. Porque assim como nós estamos aqui na posição de pastor, de líder, e assim também Deus é o nosso pastor, é o nosso pai. Ele é tudo, na verdade. Ele é o pai, ele é o pastor, ele é o nosso juiz, o nosso advogado, é tudo. E eu vejo nisso quanto Deus se alegra com a nossa presença. Uma vez, até alguns anos atrás, eu ministrei uma palavra aqui, e tinha como tema essa palavra, a honra da presença. A honra da presença é exatamente isso, é eu entender que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me achegar na presença de Deus, eu devo honrá-lo com a minha presença. Isso nos leva a desfrutar da presença dele também, da intimidade dele. A palavra de Deus diz que aquele que busca ele de todo o coração o encontra. E diz mais lá, se eu faço isso de todo o coração, diz lá que ele vai se fazer achado. Lembra quando você brincava de esconde-esconde? Eu lembro com meus filhos pequenos, a gente brincava de esconde-esconde, daí eu fazia questão, tá escondido lá, mas eu fazia questão de mostrar a minha cara para eles. E aí eles se alegravam quando eles me enxergavam, eles ali, tá ali, papai, achei. Deus faz isso conosco. Ele diz lá, eu me farei achado de vocês. Tem momentos que parece que Deus está escondido de nós, não tem não, queridos? Parece que a gente não consegue achar Ele, mas aí quando a gente decide, eu vou buscar Ele, eu vou tentar achar Deus, eu vou encontrar Ele. Aí Ele mete a cara lá e diz, estou aqui, E aí toda aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, aquela coisa, é mudada, é transformada. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje. Que você se achegou a Ele. E a palavra de Deus diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele também se achega a nós. Está lá em Tiago diz isso. Vamos ligar nossas mãos aí e vamos nos achegar mais a Ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Comece a orar. Hoje é o domingo, dia do Senhor. É o dia que nós separamos para prestar o nosso principal culto a Ele. Por isso nós chamamos esse culto de culto de celebração ao Senhor. Celebre o fato de você estar na presença dEle aqui. Celebre isso, ore pedindo, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero te conhecer mais.
Diga a Ele: Senhor, me leva a um nível mais profundo de vida. Diga a eles, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu não estou conformado. Diga a Ele: Senhor, eu peço perdão pelas negligências da minha vida, pelos momentos que eu não oro, pelos momentos que eu não me achego ao Senhor, pelos momentos que eu nem reconheço o Senhor na minha vida. Comece a orar, querido. Comece a falar com Ele. Comece a consertar a sua vida perante a Ele agora. E deixe Ele vir, deixe Ele se manifestar, deixe Ele se revelar a você. Quando Deus diz: eu me farei achado de vocês, Ele está falando que Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar nas entrelinhas da palavra. Ele vai se revelar no contexto do nosso comportamento em direção a Ele. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos aqui nessa manhã, meu Deus, com um propósito. Nós não saímos de casa para manter uma agenda com o pastor, uma agenda, meu Deus, com o natural, meu Deus. Nós saímos de casa com um propósito, e o propósito é celebrar o Senhor, é celebrar a Tua presença, é adorar o Senhor, é cultuar o Senhor, é entrar na dimensão do Espírito, onde nós comungamos com o Senhor. Porque não há comunicação com o Senhor fora do Espírito. Não há comunicação com o Senhor fora do Espírito. Por isso nós nos rendemos aqui nessa manhã. Nós levantamos um altar no nosso coração e nós declaramos com a nossa voz que nós queremos o fogo do Senhor, a presença real do Senhor queimando dentro de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, toda frieza, toda resistência, meu Deus, todo distanciamento, meu Deus, embora a nossa presença está aqui, mas às vezes estamos aqui, mas nosso coração não está aqui. Talvez estamos aqui presentes aqui dentro, mas o nosso coração não reconhece a Tua presença, não consegue se dobrar, está tão tomado, está tão cheio de argumentos, que não consegue se dobrar, não consegue se inclinar, não consegue reconhecer a presença do Senhor nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, vem Espírito Santo. A palavra do Pai diz que o Senhor, Espírito Santo, a unção do Senhor viria nesses dias e quebraria todo jugo de manipulação, toda cadeia, toda prisão na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso espírito. Toda resistência, todo jugo seja nesse momento impactado pelo poder da Tua unção, e seja quebrado essas resistências, e esse ambiente seja tomado pela glória do Senhor, por um desejo no nosso coração, um prazer pela Tua presença, meu Deus. Incendeia os nossos corações, Espírito Santo, incendeia, faz de cada um aqui um tição aceso, uma tocha viva, ó Deus, que queima pelo Senhor, que queima pelas almas, queima pelo reino, queima pelo céu, queima, meu Deus, pela eternidade, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, todo nível de engano, de sofisma, de mentira, de manipulação maligna na mente para abalar a fé e a fidelidade do Teu povo, meu Deus, seja quebrado, seja destruído em nome de Jesus Cristo. Satanás, nós nos posicionamos como autoridade no nome de Jesus e Te repreendemos, ordenamos: sai desse lugar, sai da nossa alma, sai da nossa mente, sai dos nossos pensamentos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, comece a orar pelo seu irmão, clame pela libertação dele, clame em nome de Jesus, comece a orar por ele agora, querido, comece a orar por ele enquanto cantamos essa canção, em nome de Jesus. Ore pelo seu irmão, seja o intercessor dele agora, diga: em nome de Jesus, Espírito Santo, vem na vida dele,
Desata ele, faz dele um vencedor, faz dele um homem, uma mulher, um líder, desatado na presença do Deus vivo. Ora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando a igreja do Senhor se une em oração, queridos, o inferno é abalado, o inferno é paralisado. Em nome de Jesus. Deus, todo desânimo, todo medo, em nome de Jesus, seja destruído toda essa fortaleza de engano, de medo, se sofismas em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Eu te adoro. Glória a ti, meu Deus. Aleluia. Vitorioso és. Declare isso com fé. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Na tempestade estás. Teu nome infalível. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável Graças nós te damos, meu Deus. Graças nós te damos, ó Deus. Porque a tua palavra revela quem o Senhor é. O Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada maior que o Senhor. Não existe nenhum nome, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum domínio, nenhuma força, nenhum governo, nem autoridade que seja maior que o Senhor. Tu está acima de tudo. E nós somos os teus filhos.
Nós somos, ó Deus, a composição do Teu reino, representantes do Senhor aqui neste mundo. Estamos debaixo do domínio do Senhor, do governo do Senhor, da autoridade do Senhor, do poder do Senhor, da proteção do Senhor. Quem poderá nos atingir? Quem poderá nos paralisar? Meu Deus, muito obrigado por isso. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu Pai, o meu governo, a autoridade sobre a minha vida. Portanto, Satanás, você não tem mais nenhum domínio, nenhum poder sobre a minha vida, porque eu sou comprado, lavado, redimido pelo poderoso sangue de Jesus, e você não pode mais me acusar de nada. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai agora da minha mente, sai agora dos meus pensamentos. Em nome de Jesus, eu tomo posse do poder da verdade, que liberta e que salva, para mudar a minha mente e me conduzir pela rota certa, para o destino certo, que é a eternidade, com o meu Deus, com o meu Pai. Em nome de Jesus, assim seja, para a glória do meu Deus. Em nome de Jesus. Se você crê, se expressa em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Queridos, nós estamos prestes a contemplar o maior evento de toda a história da humanidade desde a criação do mundo. Talvez você vai dizer assim: não, mas o maior evento que já aconteceu foi a morte e a ressurreição de Jesus. Amém. Foi mesmo. Mas tem um outro evento que está escrito na palavra de Deus que vai acontecer a qualquer momento. E esse evento, queridos, vai abalar a terra. E vai revelar exatamente aquilo que a palavra de Deus tem falado desde o princípio. E todo mundo vai reconhecer, queridos, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador e que a palavra de Deus era a verdade. Sabe que evento é esse, queridos? Quem sabe aí? Vamos lá, quem sabe? O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. A palavra de Deus diz que, como um raio que corta do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Ele virá assim no estalar de dedos. A trombeta vai tocar, queridos. Todo mundo vai ouvir a trombeta tocando. E os céus se rasgando. E todos, a palavra de Deus diz que todo mundo vai ver Jesus nas nuvens, os mortos que morreram em Cristo Jesus sendo ressuscitados e subindo, ascendendo para Jesus. E depois nós que estamos em Cristo Jesus, iremos também. E todo mundo vai ver, queridos. Eu imagino aqui, eu lembro de uma canção antiga, mas muito antiga, que diz mais ou menos assim, na canção, na letra da canção, que as pessoas vão começar a cantar, vão começar a lembrar, melhor dizendo,
Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que fazia tanto barulho? Aquele povo que incomodava tanto? Que a gente tem problema aí com os nossos vizinhos aí. Quando era à noite o culto, era problema à noite, agora é de manhã. É lógico que a gente tem que ser coerente, nada de excessos. Porque eu lembro quando eu também era incomodado, quando eu ainda era do mundo. Quando eu ainda era do outro lado, queridos, eu também me incomodava. Me incomodava com o barulho da igreja. Mas, esse mesmo povo vai lembrar assim, onde está aquele povo barulhento? Que todo domingo estava lá fazendo barulho. E esse evento, queridos, nós temos que nos alegrar por isso. Posso ouvir um amém? Agora nós estamos cantando aqui uma canção, Maranata, a hora vem. Você não pode só cantar da boca para fora, você tem que esperar esse dia, esse evento. Amém? Glória a Deus, diga glória a Deus. Abra aí sua Bíblia para Efésios, capítulo 6, versículo 16. Quem tem Bíblia aí? Deixa eu ver aqui. Quem tem uma Bíblia aí? Seja ela no celular, seja... Levante, eu quero ver quem tem Bíblia aqui. Quem está sentado e pode ficar de pé, mas só para a gente ler um versículo. Aí, agora levante a Bíblia, eu quero ver. Levante seu celular também, bem alto, eu quero ver. Quero ver quem não tem Bíblia. Deixa eu ver aqui, estou vendo ali 1, 2. Olha o outro ali. Gostei. Gostei dele, a Bíblia dele é imaginária. Glória a Deus. Então agora abra aí Efésios capítulo 16. Melhor, capítulo 6. Não tem 16 não, tá? Em Efésios. Capítulo 6, versículo 16. Na NBV nós vamos ler. Cadê o Rodrigo? Não está aí o Rodrigo hoje? O Rodrigo não veio? Amém? Acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga. Olha aí, ó. É assim mesmo. Vamos ler esse versículo. Diz assim, ó. Em cada batalha. Diga comigo, em cada batalha. Quantas batalhas? Em cada batalha, vocês precisarão da fé como um escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Diga amém. Deixa eu ler nessa outra versão aqui, na versão fácil de ler. Diz assim, ó, acima de tudo, peguem a fé como um escudo com o qual poderão apagar todas as flechas inflamadas do fogo maligno. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em cima dessa palavra, pedindo a Ti, Espírito Santo, que é o condutor da revelação, que o Senhor venha trazer o rema, a revelação dessa palavra nos nossos corações. E que ela seja o poder do Senhor para nos salvar, para nos libertar, para nos alinhar, ajustar e nos consolidar, meu Deus, cada dia mais, cada momento mais. Deus amado, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, paralisamos a voz do eu, a voz do inimigo, o espírito da distração que vem para roubar, para tirar a concentração, para impedir que a palavra seja revelada. Em nome de Jesus, nós repreendemos e amarramos esses espíritos e ordenamos, sai desse lugar. Espírito Santo, toma o controle, o domínio absoluto desse lugar, da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus.
Amém. Pode se assentar. O tema dessa palavra hoje é uma poderosa arma de defesa, o escudo da fé. Diga, uma poderosa arma de defesa, o escudo da fé. É interessante que essa palavra, queridos, ela faz parte de um conjunto ou de uma composição que Deus traz para mim e para você, para nós conseguirmos, para nos dar uma estrutura, melhor dizendo, para conseguirmos permanecer, escute aqui, para conseguirmos permanecer firmes contra todas as ciladas de Satanás. Se você voltar aí alguns versículos, versículo 10, o Senhor diz lá: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai, pois, toda a armadura espiritual, para que possais permanecer firmes contra as ciladas de Satanás. Então, Deus está trazendo aqui, através do apóstolo Paulo, queridos, uma revelação de como eu e você podemos, na verdade, estarmos munidos de ferramentas espirituais, tanto de ataque quanto de defesa espiritual contra o nosso maior inimigo, que é Satanás, contra as ciladas, contra as armações de Satanás. Eu ministrei alguns dias atrás, não lembro exatamente quando aqui, eu acho que já foi esse ano que eu ministrei uma palavra em cima de Efésios capítulo 6, nesses versículos aí do 10 a seguir. E eu falei algumas coisas aqui a respeito, e para mim isso é tão claro que hoje eu quero falar mais a respeito dessa peça chamada o escudo da fé. Mas quando a palavra fala, porque a vossa luta, a nossa luta, queridos, preste atenção, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homens, não é contra seres humanos. Embora hoje nós estamos vivendo dias tão complicados, queridos, e que por trás de tudo aquilo que está sendo lançado na nossa vida, por leis, por decretos, por governo, por homens, por autoridades, queridos, que parecem ser maiores que Deus, eu quero dizer para você, eles não são maiores que Deus. Amém? E nada do que eles fizerem vai mudar aquilo que já está escrito a meu respeito e ao seu respeito. Nada do que eles fizerem, queridos, vai mudar o plano, o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida a respeito da eternidade. Eu e você temos da parte do Senhor a garantia da eternidade, queridos, da vida eterna que está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus edifica essa ideia, essa promessa na minha vida e na sua vida. Ela edifica, e ela não só edifica, como ela me direciona o que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar paralisado porque o governo hoje está fazendo isso, aquilo outro, vai fazer isso. Queridos, não vai mudar nada. Não vai mudar nada a respeito do nosso destino, da eternidade. Você está ouvindo aí? Então, eu ministrei isso, a nossa luta não é contra homens, não é contra seres humanos, é contra o que está por trás desses seres humanos, é contra a ideia, a ideologia. Lembra que eu falei, quando a palavra de Deus, ela pega lá um conjunto, lá no capítulo, versículo 12, Efésios, que diz assim, que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Essa hierarquia aqui, ela é descrita nessa palavra aqui, no original, com a palavra arqué,
que é a raiz da palavra arquétipos. E que o que é arquétipos, queridos? É uma ideia, é uma ideologia maligna que está sendo lançada na mente das pessoas. É isso que é. É isso que é o projeto de Satanás, é isso que é o nosso inimigo. Nós não lutamos contra homens, nós lutamos contra as ideias malignas, satânicas, que estão na mente desses homens. E você não vai mudar a mente desses homens não, queridos. Você já tentou mudar a mente de um desses já? Com certeza já. Você consegue mudar? Não muda. Não muda porque é a essência de principado, potestade, domínios e forças espirituais. Arquétipos é a ideologia, é o plano de Satanás que tem que ser lançado na mente das pessoas, que tem que entrar para manipular, para mudar, tirar a essência da verdade, da pureza, para transformar essa essência, ou misturar essa essência com essa essência maligna. Vocês estão entendendo aqui, queridos? E com isso eu vou entrar mais profundo daqui a pouco. Então, o que é isso, queridos? O arquétipos é a ação do próprio Satanás, como uma ideologia, uma ideia distorcida, maligna. E eu vou mostrar para vocês ainda essa palavra que nós lemos aí, diz que nós temos que ter o escudo. Nós precisamos, diz aqui, em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. É interessante essa palavra maligno aqui. As setas aqui, ela dá uma ideia daquilo que está voando, que está sendo lançada com um alvo, com um objetivo. E qual é o alvo? Diga, minha mente é o alvo. Diga, minha mente é o alvo. Essas setas, elas estão sendo lançadas para um alvo, é a minha mente. E elas são flechas, a descrição no original é flechas polidas, flechas que não erram o alvo. Satanás sabe exatamente para onde ele está lançando. E ele atira lá. E aí a questão é que essas setas, elas estão inflamadas com fogo maligno. Mas o interessante é a palavra maligno. O que significa a palavra maligno? Essa palavra maligno no grego é a palavra poneros. E significa literalmente perigo à fidelidade e à fé cristã. Além de significar também cegueira. Lembra-se que Jesus, ele disse um dia, o Deus deste século cega o entendimento. O que é entendimento, queridos? A mente, pensamento, a maneira de pensar, a maneira de imaginar. E Jesus diz, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Jesus estava se referindo a Satanás. E ele disse, o Deus desse século cega o entendimento do homem. Para que ele não conheça Deus, para que ele não tenha uma experiência com a verdade. E aqui a palavra maligno aqui, poneros, significa literalmente perigo à fidelidade e à fé cristã. Eu lhe pergunto aqui, onde está a tua fidelidade? Não está exatamente em Deus e na essência do que Deus é? Que é a sua palavra? Eu lhe pergunto aqui, fala que perigo à fé cristã. A fé cristã não está baseada única e exclusivamente na palavra de Deus? É um perigo, é uma seta inflamada, maligna, que tem um objetivo de minar a minha fidelidade, a minha fé, gerando uma cegueira. E aí quando eu estou cego, eu não consigo enxergar, queridos. Eu não consigo enxergar, pode trazer a verdade, pode falar, pode fazer o que você quiser, cego não enxerga.
E aqui é interessante que a palavra de Jesus é cegueira no entendimento. Você tem olhos aqui. Sabe o que a palavra de Deus diz? Eles têm ouvido, que aliás é outra palavra que eu vou ministrar daqui a pouco, estou gerando ela aí. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Está escrito na palavra. O que é ter ouvido e não ouvir, queridos? É ter ouvido e não conseguir discernir o que Deus está falando. Não ter o entendimento na consciência do Espírito, na mente, daquilo que Deus está falando. Mais uma vez eu digo para você, tudo o que está acontecendo hoje é bíblico, mas isso não é para gerar no meu coração uma paralisia, um medo, é para me alegrar. Ora, a gente não vive a vida inteira cristã dizendo volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Ele está voltando, querido. Mas a volta de Jesus também significa um tempo de apostasia, de esfriamento, é um tempo de perseguição, um tempo de tantas coisas, que eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar em Deus, eu tenho que ter Jesus no centro, eu tenho que ter a minha mente, a minha consciência pura, sem mistura, sem nada, para ter a certeza, a convicção do meu destino, para onde eu vou. Eu quero dizer para você, queridos, a vida eterna com Deus é melhor do que esse mundo aqui. Posso ouvir um amém? A minha vida e a sua vida na presença de Deus, nos céus, queridos, é muito melhor do que essa vida aqui. Sim ou não? Eu não estou sentindo convicção aí nesse sim de vocês aí. Então, que coisa tremenda, queridos. O escudo aqui, vamos entender um pouco sobre essa palavra, o escudo da fé. O que Deus quer dizer aqui? O escudo era uma parte da armadura importante para os soldados antigos. Quando eles iam para uma guerra, o escudo era uma arma defensiva que consiste essencialmente em uma chapa de metal que eles preparavam para colocar, para se defender. Ou madeira ou couro, que era usada para o soldado se proteger dos golpes inimigos, principalmente dos golpes de espada do inimigo e das flechas, das setas que eram lançadas. Você já viu filmes antigos, de guerra, antigos? Você já viu como que era? O inimigo lançava lá aquela chuva de flechas, sim ou não? Milhares de soldados lançando flechas ao mesmo tempo. Aí o outro exército lá, eles se juntavam, você colocava um escudo em volta deles e sobre eles. E aí, praticamente 100% daquelas flechas que eram lançadas, elas ficavam presas no escudo. E os soldados eram livres. Quando a guerra estava mais próxima, a batalha era mais forte, que era a base da espada, queridos. Aí cada soldado tinha o seu escudo para se defender quando vinha a espada do inimigo. O que Deus está falando para mim e para você aqui? Que eu preciso também, que eu preciso ter esse discernimento claro da função do escudo da fé na minha vida. E aqui, essa palavra diz aqui que o escudo da fé, ele tem uma capacidade, esse escudo aqui que Deus está falando para mim e para você, ele tem a capacidade, ele tem o poder de apagar os dardos ou flechas inflamadas do inimigo. Diga glória a Deus, queridos. De apagar, queridos. De apagar. A palavra apagar no original grego, além do significado natural que é apagar ou extinguir, também pode significar suprimir, sufocar. Interessante esse significado
ao analisarmos a natureza das flechas inflamadas do maligno. Eu já falei aqui que no original grego a palavra maligno é poneros, que significa literalmente o perigo à fidelidade e à fé cristã, além de trazer cegueira. O que Jesus está falando para mim e para você? Que o uso do escudo da fé tem o poder de apagar essas flechas inflamadas. Ou seja, quando o inimigo está lançando uma ideia, uma ideologia, um pensamento que está contrário àquilo que Deus fala, queridos. Qual é a minha função? O que eu posso fazer? Eu tenho que agir imediatamente no escudo da fé. Agora, eu lhe pergunto, o que é o escudo? A fé é uma ação sua, mas o escudo é o quê? Me diga aí. Vamos lá, queridos. Vamos interagir aí no Espírito. O Espírito Santo traz discernimento aqui em nome de Jesus. Traz discernimento. A fé é a tua ação, mas a tua fé tem que estar baseada no quê? Então o escudo é o quê, queridos? Diga bem alto, o escudo é o quê? Diga de novo, o escudo é o quê? Diga para o diabo ouvir agora, o escudo é o quê? Diga de novo, o escudo é o quê? Diga a palavra da verdade. Porque contra a verdade não há argumentos. Diga, contra a verdade não há argumentos. Diga de novo, contra a verdade não há argumentos. Então entenda uma coisa aqui, queridos, quando vier a ideia, a ideologia, o arquétipos de Satanás, a essência de Satanás para a tua mente, você tem que imediatamente agir com a fé na verdade, na palavra. Você tem que trazer a palavra para a tua boca e para a tua mente. A palavra para a tua boca e para a tua mente. Diga, a palavra para a minha boca e para a minha mente. Sabe o que diz a Bíblia, queridos? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas sabe também o que a Bíblia diz? Que aquele que crer no coração e declarar com a boca. Você tem que crer no coração, sim, eu creio que Jesus é o meu Senhor, mas você está rendido a Satanás. Você está inclinado a Satanás na doença, no medo. Eu não vou lá que estou com medo. Porque eu vou ficar se Jesus voltar hoje. Porque se vier isso e aquilo, o que eu vou fazer? Queridos, você tem que ter a palavra, diga a palavra. Diga a palavra da verdade. Diga, eu tenho que ter a palavra na minha mente e no meu coração. Diga, eu tenho que ter a palavra. Diga, a palavra. Agora escute aqui, queridos. Quando Deus fala, através do apóstolo Paulo, no versículo 10, do capítulo 6, ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu falei aqui quarta-feira, eu estava orando, estava no tabernáculo quarta-feira, estava recitando a palavra, vários textos da palavra, porque às vezes quando estou orando, eu pego a Bíblia, começo a recitar alguma coisa, eu tenho já decorado, e eu vou trazendo aqueles textos, e vou orando, e vou metendo peia em Satanás pela palavra, pelo poder da palavra, e quando eu cheguei nessa palavra, que diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, isso a gente já sabe, fortalecido no Senhor, todo aquele que está em Deus é fortalecido. Mas quando a palavra traz algo a mais ali, dizendo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí o Espírito me parou nessa parte, e a força é o poder, e a força é o poder. Eu fiquei repetindo essa palavra aí, na força é o poder, e eu falei, Espírito Santo, o que quer dizer isso? O que está por trás dessa parte aqui? O que está por trás da força do seu poder? E aí o Espírito me lembrou do que diz a palavra, eu não me envergonho, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o
poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. E aí o Espírito me lembrou de algo mais. Sabe o que ele lembrou? Ele me lembrou que lá no princípio diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada na terra. E Deus começou a criar as coisas pelo poder da sua palavra. E Deus disse, haja firmamento, e assim houve. Haja separação entre céu e terra, e assim houve. Deus começou a criar as coisas pelo poder da sua palavra. E aí eu lhe pergunto, querido, será que esse poder, ou o poder da palavra, ou o poder de Deus na palavra, não existe mais, querido? É por isso que Deus está falando, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando você entende, você tem a palavra, quando a palavra é a tua mente, o teu coração, como diz lá em Provérbios capítulo 4, que fala sobre a palavra. Aliás, coloque aí para mim, cadê o Gilmar? Coloque aí Provérbios capítulo 4. Ou é 3, que fala lá, porque devemos guardar, e tudo que devemos guardar, guarde o seu coração. Acha para mim, eu acho que é 4, acho que é 4, 18 a 20, se não estou enganado. Ou é 3, 18 a 20. Acha aí para mim. Quando Deus fala isso, que devemos guardar a palavra do seu coração, no nosso coração, na nossa mente, queridos, Ele está falando a respeito disso. Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu estou na palavra de Deus, eu tenho uma força extraordinária no mundo do espírito. Aí Satanás, meu filho, ele vai ser abalado nos seus planos, nas suas fortalezas, naquilo que ele tenta lançar na nossa mente. Quando achar aí, me avisa, tá? Então, escute aqui, ó. A palavra poneros, então, que é a palavra maligno, descreve maligno, significa literalmente um perigo contra a minha fidelidade e a minha fé, que representa uma cegueira. Se Satanás conseguir entrar no meu coração, ele vai me cegar no entendimento. Agora escute algo aqui, eu quero falar um pouco aqui também, embora a palavra é voltada só para o escudo da fé, mas eu quero falar um pouco também sobre o capacete da salvação. Porque coloca deixa eu ver se é na NBV ou é na NVT. Em cada batalha, não, aí não é isso aí não, é Provérbios. Provérbios. Ó, volta alguns versículos aí, eu acho que é 18, 22, deixa eu ver. Vai colocar 19. Olha aqui, ó. Versículo 20 ao 23. Olha o que diz aqui, ó. Filho meu, atenta para as minhas o quê? Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. 21. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Visão. A palavra, o que está dizendo aqui? No versículo anterior fala que não é para você perder a conexão com a palavra. E aqui agora ele diz aqui, não os deixe apartar-se dos teus olhos, porque a palavra te dá visão, queridos. Ela te faz enxergar além do natural. Ela faz te enxergar no espírito. Vamos lá. Dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. O que está falando aqui? Está falando da palavra, que você não pode perder essa conexão, que você não pode ser negligente com a palavra, que você tem que guardar ela no íntimo do teu coração.
Agora veja aí o 22, 23, ó. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É saúde para a sua alma, é saúde para o seu espírito, é vida para você. Agora veja o que diz o 23. Ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra coração, no contexto geral, queridos, está falando também de mente, de alma, de espírito. Você não pode deixar, e aí está dizendo o tesouro. Qual é o tesouro? É a palavra de Deus que tem que estar guardada, que você tem que ter no seu coração, na sua mente, para você fazer dela o escudo quando Satanás vem, quando Satanás chega. E se você não tiver na mente, você sabe, está escrito em algum lugar, vá buscar onde está escrito, e se levante contra Satanás e comece a falar: Satanás, em nome de Jesus, sai fora, sai fora, sai fora. Eu contei aqui na quarta-feira, queridos, teve um dia dessa viagem, que de madrugada, umas duas e pouco da manhã, eu acordei com uma dor insuportável no meu estômago. E eu sabia que se eu acordasse Maricélia, ela ia me conduzir para o hospital, e eu não queria ir para o hospital. Não queria ir. E aquela dor veio, queridos, e dor, não passava aquilo, insuportável. As lágrimas desceram. Eu comecei a suar frio. E não tinha nenhum analgésico para tomar lá também. E eu comecei a orar, eu fui para o banheiro, eu orava, eu repreendia, eu declarava o que diz Isaías 53, eu dizia: Satanás, em nome de Jesus, está escrito, Jesus levou as minhas enfermidades, e pelas suas chagas, suas pisaduras, fui sarado, ele levou minhas dores. E eu orei, queridos, eu fiquei com cerca de 1 hora, nessa intensidade de dor e de oração, de guerra, de batalha. De repente, assim como aquela dor chegou, queridos, de repente aquela dor foi embora, sumiu. Pelo poder da oração, pela perseverança, porque eu levantei o escudo da fé, queridos, e tomei posse do que a palavra de Deus diz. A dor estava lá, mas eu lutei contra ela. Eu batalhei contra ela. Eu batalhei à luz da verdade, à luz da palavra de Deus, que diz, que me garante que eu estou sarado. Simplesmente a dor foi embora, queridos, e nunca mais ela veio. Porque você tem que ter a palavra, você tem que lutar com a palavra. Então vamos aqui falar sobre o capacete da salvação. Interessante que o capacete da salvação tem uma função extraordinária em nós, mas requer uma postura ativa e constante, e está intimamente ligada à fé. Capacete no original grego é a palavra perikphalaia, que quer dizer manter a consciência do espírito na esperança da salvação, manter a mente livre da culpa do pecado, espiar perfeitamente. Em outras palavras, é manter a mente do espírito e da alma puros. E como que vou manter a minha consciência do espírito e da alma puro, queridos? Sem, como diz aqui uma das definições dessa palavra, que é manter a mente livre da culpa do pecado. O que é o pecado, queridos? Mais uma vez eu lhe digo aqui. O que é o pecado, queridos? Erro de alvo. O que é pecado? Eu vou te discernir, vou trazer aqui, destrinchar para você o que é pecado. É um pensamento distorcido, que me leva a uma ação contrária ao princípio, à pureza do princípio. Eu acabei de falar aqui que eu estava com uma dor terrível, queridos, mas a palavra de Deus diz que eu já fui curado. Qual é a perfeição da palavra de Deus? Que eu sou curado, sim ou não? Essa é a pureza da palavra, que deve purificar minha mente também. Mas sabe o que acontece quando a dor vem? Eu esqueço do que a palavra de Deus diz. Eu esqueço da essência, da pureza, da verdade. A pureza por quê? Porque ela é a verdade absoluta de Deus, que diz que eu já estou curado. Mas eu permaneço com a dor. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para que a minha mente se mantenha
naquilo que a palavra de Deus diz. Você está ouvindo? Eu tenho que lutar, porque senão eu vou me render para a dor. A minha mente vai condicionar os meus pensamentos de acordo com a dor. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o médico, eu vou buscar a farmácia. Na verdade, deixa o médico de lado aqui, provavelmente nós vamos para a farmácia. Vamos lá, estou com dor aqui e tal. E o farmacêutico, é tudo que ele quer que você diga, estou com uma dor aqui. Porque daí ele te enfia isso, mais aquilo outro. E ainda de quebras, olha, eu acho que você precisa de umas vitaminas aqui também. Te enfia mais uns 2 frascos de vitamina e você sai de lá com quebrado. Né? Gastou lá 300, 400 reais. Enquanto se só você lutasse no espírito para manter a consciência da tua mente. O que é o capacete da salvação, queridos, mais uma vez? O capacete da salvação, a palavra capacete quer dizer manter a consciência do espírito na esperança da salvação. A palavra salvação é a palavra sozo, que significa salvo de tudo, inclusive das doenças, inclusive do inimigo, da opressão, da depressão, da mentira, do engano, da doença, da miséria, de tudo que você imaginar, queridos. Manter a mente, a consciência do espírito na esperança da salvação. Manter a mente livre da culpa do pecado. O que é a culpa do pecado, queridos? É quando a minha mente, o meu pensamento está fora, está desalinhado ao princípio, à verdade, à essência da palavra. Aí vem culpa. Aí vem condenação. Mas quando eu estou livre de tudo isso, queridos, a minha vida se torna alegria. Eu desfruto da plenitude da vida que está em Jesus. Isso é para viver aqui na terra já. Não é para você viver no céu. A plenitude da vida é para hoje, é para agora. Você precisa desfrutar disso. Vamos voltar aqui para as flechas. Normalmente essas flechas chegam até nós em uma forma de sugestões, de palavras, de pensamentos, de argumentos. Argumentos são maneiras que o inimigo utiliza para atingir os filhos de Deus. Veja só aqui o que diz a palavra de Deus aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5, na NVT, na nova versão transformadora. Olha só o que diz lá, ó. Escute aqui, ó. Escute atentamente aqui o que vai dizer essa palavra aqui. E me responda depois de ouvir essa palavra, se não é exatamente o que nós estamos falando. Olha só, diz assim, ó. Embora sejamos humanos. O que Efésios diz lá? Diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o arquétipos do inferno. As ideologias do inferno. Agora veja o que diz aqui. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Olha só o que diz aqui agora. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Agora veja para quê? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus. E levamos cativos todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer Deus. Diga glória a Deus. Essa versão é extraordinária, queridos. Porque está claro exatamente o que nós estamos falando. Então, que flechas são essas, queridos? Essas flechas, elas vêm até nós em forma de sugestões, palavras, pensamentos, argumentos. E argumentos são maneiras que o inimigo utiliza para atingir os filhos de Deus. Lá no Éden, quando só existia Adão e Eva,
E a verdade, a palavra reinava no coração de Adão e Eva. A essência, a pureza, a verdade. Estava lá, tinha perfeição na vida desses dois. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Tinha. Perfeição, era tão perfeito que eles comungavam com a presença de Deus. Deus vinha até eles para conversar, face a face, com os dois. Mas lá no jardim do Éden tinha uma árvore que dizia, que tinha um decreto nela, dizia assim, não comam. Não comam. Essa árvore, queridos, ela existe até hoje na nossa vida. Ainda está na nossa direção essa palavra que nos dá limites do que podemos fazer, do que não devemos fazer. Limites a respeito do que pensar, do que não pensar, do que argumentar ou do que não argumentar. A palavra de Deus, queridos, ela é a verdade, ela não é um livro no qual você tem que argumentar a respeito. Você não pode levantar argumentos contra a palavra. Nessa viagem, quando nós estávamos voltando do Piraquara, da região lá que nós fomos, passamos 5 dias. Durante a viagem, nós embarcamos na balsa, porque são cerca de 100 quilômetros de estrada de chão, para chegar nessa comunidade, e mais 4 horas de balsa para chegar em Santarém. Se for de barco direto, é 12 horas de viagem. E quando nós embarcamos na balsa, aí o meu cunhado estava sentado e encostou um camarada lá e começou a conversar com ele. Aí o meu cunhado, liso igual quiabo na boca de banguela, vazou. E deixou esse cara comigo. E esse cara, eu estava nesse dia, nesse momento da viagem, com a camiseta da tribo de Judá. Aquela camiseta laranja, está escrito Shekinah. E o camarada leu o Shekinah. E aí ele veio comigo, por causa do Shekinah, ele chegou comigo. E ele falou, aí está o nome de Deus. Você sabe o que está escrito aí? Agora, não vou saber. Digo, a igreja que eu pastorei, o nome dela é Shekinah. Mas aí o cara começou com umas conversas estranhas. Um negócio... Eu não sei se vocês conheceram aqui um discípulo que nós tínhamos aqui, eram 12 meu. Vocês conheceram bem. Esse camarada é do mesmo Deus lá, que está esse agora. E o cara veio com tudo para cima. Querendo me ganhar para esse Yu. Você já viu falar de Yu? É bom que nem ouça. Aí o cara começou a falar que a Bíblia é uma mentira. Começou a falar que Jesus é uma mentira. Que Jesus foi uma criação dos romanos, não sei mais quem. Que ele não existe. Aí começou a falar que a Bíblia usa o nome para Deus, que não é o nome verdadeiro de Deus. Aí começou a falar um monte de coisa. E essa conversa foi indo. No início eu falei algumas coisas e depois eu calei, porque eu não gosto de discutir Bíblia. Bíblia não é para se discutir, Bíblia é para se pregar e viver. E eu calei, fiquei quieto. Aí a Maricele até começou a entrar e tal, daqui a pouco ela também calou. Eu sei que a coisa foi indo assim. E o negócio começou a subir um fogo assim aqui dentro, sabe? Um fogo começou a queimar aqui dentro. E uma vontade assim, o braço começou a querer ficar meio forte assim. Estou brincando aqui, queridos. Mas chegou um momento que eu falei para ele assim, meu irmão, deixa eu lhe falar algo aqui. Você já percebeu que o senhor está falando aqui mais de meia hora aqui e eu estou calado. Primeiro que eu não gosto de discutir
a respeito do Evangelho, das coisas de Deus. E nem dá para falar alguma coisa para você que primeiro você não acredita na Bíblia, você diz que ela é uma mentira. Segundo, você não acredita em Jesus, porque você diz que é uma mentira. Terceiro, você diz que Deus da Bíblia não é o Deus que você tem outro nome. Então não tem como nós conversarmos. E é melhor você parar, porque eu não quero mais conversar com você a respeito disso. Você, e aí falei para ele assim, eu quero só lhe dizer uma coisa, você, tudo que você falar aqui, você não vai me convencer de que a Bíblia é uma mentira, que Jesus não é a verdade, de que Deus é outro nome. Tudo que você falar aí, você não vai me mudar, vai mudar a minha ideia, a minha convicção que eu tenho em Deus. E aí eu falei, eu me apresentei, eu sou pastor dessa igreja aqui, ó. Essa igreja aqui que você está falando aqui. E eu quero dizer para você que essa mesma Bíblia que você está dizendo que é mentira, essa Bíblia me transformou. Esse Jesus está dizendo que está errado o nome dele, que é uma mentira. Esse mesmo Jesus entrou na minha vida quando eu era um perdido, que estava talvez morto hoje. Ele mudou a minha história, a minha vida. A minha vida tem uma história antes dele e depois dele. Essa mesma Bíblia que você diz que é uma farsa, que essa Bíblia tem conduzido a minha vida, na verdade. É pelo poder dessa palavra que eu fui salvo, que eu fui liberto, que eu tenho sido protegido. Pelo poder dessa palavra que eu já sofri um acidente aéreo e estou vivo aqui para contar a história. É pelo poder desse Jesus que você diz que não é, que durante o Covid eu tive entre a vida e a morte e eu estou vivo aqui. E eu comecei a falar essas coisas e ele tentou mais um pouquinho, eu falei, chega, não quero mais. Vamos parar. O Senhor tem a sua convicção, eu tenho a minha. O Senhor tem a sua fé, eu tenho a minha. Em breve nós vamos ver as coisas acontecendo e aí nós saberemos quem estava certo ou não. E aí ele parou. Mas o que eu quero falar para você aqui, queridos? Satanás, ele entra com os argumentos. A palavra de Deus, queridos, não é um livro para você levantar argumentos contra ela. Ela é a verdade na essência. E ela é um livro para você viver ela. Para você praticar ela. O Evangelho, ela é o poder de Deus quando você crê, quando você pratica, quando você vive. Senão, ela é letra. E um dia vai ser usado para o teu julgamento. Como diz Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, que diz lá que ela é letra. Eu não posso receber ela sem a revelação do Espírito, porque senão é só letra. E ela vai produzir morte. Quando que ela vai produzir morte? No dia do julgamento. Porque no dia do julgamento, queridos, eu já falei alguns dias atrás aqui, vai ser aberto 2 livros diante de nós. O livro da vida e o livro da minha vida. Você sabia que tem um livro sendo escrito lá no céu, sendo registrado lá? Tem lá um anjo lá que é exímio digitador. Rápido. Tão rápido quanto é a tua vida, quanto é a tua ação, quanto é os seus procedimentos. Está lá, ó, digitando tudo. Até as vírgulas, elas entram no lugar certo. Onde você fala e coloca a vírgula lá, entra também. Um dia esse livro vai ser aberto, queridos. E aí vai ser colocado esse livro aqui no lado da balança e o livro da vida do lado, que é esse livro aqui, do outro lado. E prestaremos conta de tudo. Tudo. Diga glória a Deus. Então, essa palavra de Coríntios, ela é clara. Somos humanos, mas não lutamos com as armas humanas para vencer Satanás. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus. O que Satanás faz? Levanta argumentos. Lá no Éden,
Ele levantou o argumento no coração de Eva. Quando Eva falou a verdade, Eva falou a verdade. Deus disse que não devemos comer, porque o dia que comemos vamos morrer. Aí Satanás diz o quê? Não, vocês não vão morrer não. Distorceu a palavra. O que Deus está fazendo com vocês é que Ele não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores da verdade. Quando Ele lançou essa semente distorcida da palavra no coração de Eva, queridos, um argumento se levantou. A palavra diz que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para se comer, para dar entendimento. Ela esqueceu a essência do princípio. Ela esqueceu que Deus disse, tem morte aí, vocês vão morrer. Ela esqueceu disso. E é assim que Satanás faz. Ele faz com que ele lança a essência, o arquétipo dele na nossa mente e faz esquecermos que se nós agimos de acordo com arquétipos, isso vai gerar morte, distanciamento de Deus. Então, uma das armas do inimigo que mais atinge os filhos de Deus são os argumentos que o diabo cria para se levantar contra o conhecimento de Deus. O que o diabo quer? Ele não quer que você conheça Deus. Lembra quando o povo estava no Egito, escravo, que veio as pragas? Deus está lá mostrando quem Ele é, o grande eu sou. Quando Satanás, Faraó, que é um tipo de Satanás, é como se fosse o próprio Satanás, representa Satanás. Quando ele começou a se render, ele disse para os filhos de Israel, para Moisés, para Arão, ele disse assim, ó, vão, mas não vão muito longe. Lembra disso? Lembra disso, queridos? Vocês leram alguns dias atrás essa parte aí lá em Gênesis e Êxodo. Satanás, ou o Faraó, diz assim, não, vocês podem ir, mas não vão muito longe. A palavra de Deus era bem clara, caminho de 3 dias. Você tem que estar 3 dias longe de Satanás, queridos. Você está ouvindo aí? Você precisa estar sempre 3 dias longe de Satanás, longe do Egito, longe do sistema, longe dos argumentos de Satanás. Porque 3 dias também representa a ressurreição. Representa a vida. Deus tinha dito claramente, vocês 3 dias, caminho de 3 dias no deserto. Aí Satanás, ou Faraó vai lá, não, vão, mas não vão muito longe. E aí ele diz assim, e vão só os homens, não há necessidade de ir as mulheres e as crianças. E ele ficou assim, ó, nesse jogo aí, por muito tempo ali enrolando. Por quê? Porque Satanás, ele quer manter um argumento na minha vida, na sua vida, para manter o controle, o domínio, a manipulação. Por isso você tem que ter pureza. Por isso que você tem que entender o capacete da salvação dessa forma. E também o que significa aí maligno. A intenção dele é mexer com a tua fidelidade, com a tua fé cristã, para gerar uma cegueira. Moisés podia dizer, tá, sabe de uma coisa, todo mundo está escravo mesmo. Eu acho que dá para a gente ir ali, um dia somente, só os homens, e depois a gente volta. Não era essa a palavra. Terminando aqui já. Até Jesus voltar, eu acho que eu termino. Então, uma das armas do inimigo que mais atinge os filhos de Deus são os argumentos que o diabo cria para se levantar contra o conhecimento de Deus, ou seja, contra a verdade de Deus. Por isso, Deus nos diz para usarmos o escudo da fé. Como você vai apagar o engano, o argumento de Satanás só com a verdade. Verdade, a Bíblia diz isso, está escrito isso. É com esse escudo que nós suprimimos, sufocamos e apagamos as mentiras de Satanás. Sabe como isso funciona na prática? Quando as situações adversas se levantam, como doenças, escassez, briga em família, entre tantas outras coisas, nós continuamos declarando as verdades da palavra de Deus, permanecemos crendo na verdade, como eu estava lá, dor intensa, queridos, por mais de 1 hora, e eu estava lá, declarando verdade, declarando verdade, declarando verdade. Eu suprimi aquilo. Satanás, ele condicionou a minha mente à dor, mas eu condicionei a minha mente à verdade, à palavra.
É guerra, é luta, é difícil, mas é possível. E quando você vê o milagre, queridos, isso traz uma alegria tão grande. Honra e glória ao Senhor. Ainda que existam os diagnósticos, ainda que estejamos fazendo tratamento médico, ainda que a provisão não tenha chegado até as nossas mãos, ainda que a família esteja sendo desunida, nós continuamos crendo e declarando as verdades de Deus, queridos. Eu já falei aqui, quarta-feira eu falei isso. Eu orei pela minha família 12 anos. A salvação da minha família. O único crente da família era meu avô, que converteu em 1953, foi rejeitado pela família toda. Quando eu converti 6 meses antes do meu avô morrer. Aí eu fiquei sendo rejeitado. 12 anos de jejum, de oração, de vigílias. Mas eu não desisti da palavra. Não desisti da promessa. Eu condicionei a minha mente e estava o tempo todo, toda semana nós estávamos lá orando. Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, salva a minha mãe. Ali, ó. Salva a minha família, salva meus parentes, a minha parentela. O dia que o Espírito Santo fez a obra, queridos, foi algo extraordinário. Milagre. Não foi só a salvação. Houve libertação na minha família. Assim como Abraão fez, ele, escute isso, ó, ele considerou as impossibilidades. Porém, ele creu na palavra de Deus. Abraão, mesmo vendo as circunstâncias externas desfavoráveis, preferiu acreditar na verdade de Deus. Olha o que diz Romanos 4:18, da parte B, ao versículo 21. Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de se cumprir. Olha o que diz a Bíblia aqui, isso é a Bíblia, está aqui. Estou lendo na versão NBV. Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser velho, idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos. E Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda lutou, ou melhor, ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. Diga glória a Deus. Que fé é essa, queridos? E a Bíblia faz a questão aqui de mostrar que Abraão creu em Deus, embora essa promessa parecesse impossível de se cumprir. Oh, Jesus! Então, para encerrar aqui, queridos, levante o seu escudo da fé. Fé na verdade da palavra de Deus, e todos os argumentos de Satanás serão apagados. Lembre-se que ele usa as circunstâncias para tentar dizer que está tudo dando errado. Ele quem? Satanás. Que não vale a pena você crer em Deus. E eu digo para você, não acredite nos argumentos de Satanás. Creia na verdade da palavra. Creia no que Deus diz. Fixe os seus olhos em Cristo. Coloque Ele no centro da sua vida. Coloque Ele na sua mente dia e noite. Como diz a palavra, medita dia e noite. Meditar é trazer a palavra para a mente, para os pensamentos. Medita dia e noite. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os problemas. Não olhe para o que o mundo está vivendo hoje, queridos. Decida a sua vida, olhe para Jesus, olhe para o que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida, a respeito da sua eternidade, a respeito da salvação. Não fique parado no que você está vendo aqui. O que eu estou trazendo para você não é para gerar um medo, não é para gerar paralisia, não é
a profecia, o profeta da calamidade, queridos. O que eu estou dizendo para você é atualizando você aquilo que a Bíblia diz, aquilo que já está escrito, para você não ser pego de surpresa, não chegar o momento e você não saber o que fazer. E isso a Bíblia diz também, que chegará o momento que as pessoas vão ficar procurando a palavra de Deus por todos os cantos e não vão encontrá-la. A palavra de Deus diz que vai chegar o momento que nós vamos desejar a morte e não vamos encontrar a morte. Nós não. Eu e você não. Porque eu creio que nós não estaremos mais aqui. Mas vai ter gente que vai passar por esse tempo. Então, não tome isso como algo para gerar algo, despertar em você um medo, uma insegurança. Queridos, eu quero que desperte em você alegria. A alegria de estar salvo. A alegria de saber que você vai para a eternidade. A alegria de saber que o Senhor é contigo em qualquer situação. A alegria de saber que mesmo que matem o seu corpo, não vão poder matar a sua alma, o seu espírito. A alegria de saber quem você é em Deus. Amém, queridos? E que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, revele essas coisas no seu coração. Revele isso no seu coração. Que o Senhor Deus traga o entendimento, tire a cegueira espiritual de você. Que você consiga enxergar na dimensão do Espírito o que está reservado para você. O que o Senhor tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Faça o que você tem que fazer aqui na terra com diligência. Continue fazendo. Você não é cidadão desse mundo, mas você está aqui com um propósito. Então continue fazendo com diligência. Continue sendo o profissional que você é. Faça o melhor. Continue sendo o filho de Deus que você é. Faça o melhor. Continue sendo um testemunho vivo do Senhor aqui na terra. Faça o melhor. Continue crendo nos teus sonhos. Faça o melhor. Continue envolvido com os seus projetos e faça o melhor. Honre Deus com a essência dele em você, sendo vivida por onde você passar. Para que as pessoas vejam Deus em você. Fique de pé, vamos orar. Diga comigo assim, Senhor Jesus. Tua palavra é o poder. A tua palavra é o poder que me dá força. Tua palavra é o poder que me salva.